Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. É um prazer estar aqui com você para nós apresentarmos a você parte da capacitação e formação dos discipuladores do campo de São José dos Pinhais. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que estará sendo apresentada para o campo de São José dos Pinhais, bem como as demais pessoas que, porventura, tendo conhecimento do nosso projeto em São José dos Pinhais, coordenado pelo nosso pastor-presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, o Departamento de Discipulado e Reunião Devocional do Lar, do qual sou coordenador geral do campo. Se você teve conhecimento, também está participando, fique à vontade para usufruir também desses benefícios. Nós estaremos disponibilizando uma série de vídeos utilizando como referência para a formação de discipuladores, no caso prático, a lição de discipulado da igreja de Joinville. Queremos agradecer ao pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, ao coordenador discipulado do campo de Joinville, pastor Juari, por nos ceder a permissão para utilizar esta revista aqui no campo de São José dos Pinhais. Já temos um vídeo no nosso canal, o nome do canal, Discipulado ERDL IEADSJP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Já temos ali o primeiro vídeo que está explicando como funciona esse projeto de discipulado e reunião devocional no lar. Então participe, veja como funciona e você poderá implementar. O objetivo específico deste canal, neste momento, é de fornecer subsídios, informações para os discipuladores do campo de São José dos Pinhais que irão discipular os novos convertidos. Durante a apresentação desse vídeo, irei falar como se estivesse orientando ou falando com uma pessoa que está participando de um discipulado. Mas, de vez em quando necessário, estarei fazendo um parênteses, vamos dizer assim, para fazer um comentário com o discipulador, trazendo assim algumas orientações de como proceder em determinado momento. Quero agradecer também aos nossos parceiros, coordenadores regionais, que estão conosco também nessa empreitada. Nesses vídeos, para comentar as 12 lições do curso Conhecendo o Amor de Deus desta revista de Joinville, estará conosco também nas próximas lições o presbítero Ricardo, que é dirigente de uma das nossas congregações e também é o vice-coordenador geral do departamento, o presbítero Valcir, que também é um dos coordenadores da regionais, da Regional 1, estará comentando 3 lições também, e a irmã Elina, que é a esposa do nosso secretário-geral, Josué Kipper, comentando também 3 lições. Então, 4 pessoas comentando cada um 3 lições, fechando as 12 lições do curso Conhecendo o Amor de Deus. Bem-vindo, bem-vinda, então, a essa formação de discipulador, ou parte da capacitação e formação de discipuladores do campo de São José dos Pinhais. O Departamento de Discipulado e IRDL do campo de São José dos Pinhais está estruturado da seguinte forma. Veja aí o organograma. Você viu aí o organograma apresentando a estrutura e também as 2 frentes desse departamento, da qual uma das frentes é o discipulado, a outra a reunião devocional no lar. Neste vídeo estaremos dando a ênfase para o discipulado. Se você quer mais informações sobre o projeto como um todo, como já disse, volte ao vídeo que apresenta o projeto e ali você tem um detalhamento para cada uma dessas etapas. Vamos agora então para a primeira lição do curso Conhecendo o Amor de Deus. Vamos caminhar junto. Bem-vindo, bem-vinda ao curso Conhecendo o Amor de Deus. O curso que estaremos ministrando e utilizando o material do Departamento de Discipulado da Igreja de Joinville. Queremos aproveitar e agradecer ao pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, e também ao coordenador discipulado da igreja, o pastor Juari. Um grande abraço, muito obrigado por permitir nós utilizarmos esse material e sabemos que muitas outras igrejas, tanto do campo de Santa Catarina como outros estados, estão utilizando esse material. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês com esse trabalho.
E vamos agora então estudar as lições, as 12 lições desta revista. Veja aí a capa da revista e a relação das lições que nós iremos estudar. Estaremos estudando 12 lições. Aí está a relação das lições. E eu estarei comentando com vocês as 3 primeiras lições. Quem é Jesus, o pecado e o plano de Deus, e o substituto dos nossos pecados. Como já mencionei na abertura, os demais companheiros estarão ministrando as demais lições. Antes de iniciar a lição propriamente dita, gostaria de fazer algumas orientações. É importante que o discipulando ele seja orientado para que ele faça todas as lições, que ele seja disciplinado todas as semanas para estudar a lição, fazer os exercícios, para entender o propósito de Deus para a sua vida e tornar ele uma nova, ou ela, uma nova criatura, uma nova pessoa e ter várias experiências com Deus, poder desfrutar dos benefícios de ser um membro do reino de Deus. Outra orientação que está na revista, curso Conhecendo o Amor de Deus, é para que o discípulo ou o discipulando, e ele faça ou ela faça a leitura do Evangelho de João. Se possível, pelo menos um capítulo ao dia. Pode fazer a leitura de mais capítulos, mas se fizer a leitura de um capítulo, já ajuda. Todo dia fazendo essa leitura, ele chegará em pouco mais de 2 semanas ao final da leitura desse Evangelho, que será fundamental para entender as 12 lições dessa revista, que na sua maioria utiliza citações desse Evangelho, um Evangelho que apresenta Jesus como Filho de Deus, Jesus como o Salvador da humanidade. Uma orientação que eu deixo a você, tanto o discipulador, em especial o discípulo, para que ao fazer a leitura tanto do Evangelho como da revista do curso, deixe Deus falar com você. Permita o diálogo com o Espírito Santo de Deus e perceba qual a vontade de Deus naquilo que você poderá aplicar na sua própria vida, trazendo como exemplo prático para a sua vida, para que você e também as pessoas que estão à sua volta possam ser beneficiados com a experiência que você terá se você se permitir abrir para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo o diálogo, é no sentido de você ler e permitir que o Espírito Santo, o autor principal das Escrituras, possa falar contigo, e também que você possa falar com Deus. Então aproveite esse momento também para conversar com Deus. Lendo o texto, permitindo que o Espírito Santo fale contigo e que você também fale com Deus. Ao mesmo tempo em que você está lendo, está aprendendo, comece a conversar com Deus. Não é coisa de louco, mas é coisa de pessoas que têm experiência com Deus e que vai passar a ter experiência com Deus, né? Se você não puder falar com Deus em voz audível, mas fale na mente, em espírito com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele interpreta, ele consegue falar contigo através da sua mente. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, como diz um ditado popular. O título da lição é a grande pergunta: quem é Jesus? Quem já não se perguntou, quem é Jesus? Ao longo da história, muitas pessoas perguntaram quem é Jesus. E até hoje as pessoas perguntam, as pessoas questionam. Muitas respostas nós temos. Muitas pessoas falaram a respeito de Jesus. Mesmo naquele momento em que ele encontrou os discípulos, perguntou, quem dizem que eu sou? E as pessoas tiveram várias respostas, discípulos, várias respostas, né? Como Elias, um profeta e assim por diante. Muitas pessoas têm Jesus como um profeta, têm Jesus como um grande filósofo, ensinador, um líder. Mas nós queremos apresentar para você afirmações de pessoas que realmente estiveram com Jesus,
Quem andou com Jesus, quem presenciou Jesus caminhando, ensinando e também realizando sinais, eles puderam deixar escrito muitas coisas a respeito de Jesus e afirmar quem realmente ele é. E você? Para você, quem é Jesus? Vamos ver o que essas pessoas falaram a respeito de Jesus? No primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu João, nós temos os 3 primeiros versículos, grandes informações. Informações que nos dizem a respeito de Jesus, apresentando-o como Deus, como Criador e também como pré-existente. Vamos ler os 3 versículos juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse texto, João, conhecedor, a comunidade joanina que conheceu também os resultados a respeito de Jesus, nos afirma pela palavra de Deus, que nós temos como regra de fé e conduta para nossas vidas, nós como cristãos, afirma veementemente que Jesus, o Verbo, o Logos, uma reinterpretação do Logos, que era ensinado pelos gregos, mas demonstrando que esse verbo, a palavra, Jesus, ele já existia desde o início com Deus. Então Jesus não passou a existir com o nascimento como filho de Maria, mas ele já existia com Deus. Aí nós vemos Jesus, como João coloca, no início, antes de todas as coisas, com Deus e com o Espírito Santo. E aqui nós vemos que Jesus, então, já existia antes do seu nascimento, da sua encarnação como ser humano. E junto com Deus, o Pai, ele criou todas as coisas. E as coisas subsistem, se mantêm pela palavra de Deus. Então, Jesus, como Deus, como pré-existente, antes do seu nascimento, da sua encarnação como ser humano, e também como Criador de todas as coisas. Esse é o Jesus que João conheceu. O Jesus que se apresentou como eu sou. A mesma expressão que nós vemos na Septuaginta, que é a interpretação da Bíblia hebraica para o grego, onde ele usa lá essa mesma expressão quando Deus se apresenta para Moisés, o eu sou. Jesus se apresenta como o eu sou, o Deus, como pré-existente e como o Criador de todas as coisas, juntamente com Deus. Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado. Por que derrotar o pecado? Qual é a preocupação com o pecado? Nós vamos ver na próxima lição. Mas como é que Jesus veio ao pecado? Quem disse isso? Vamos ver 2 versos, vamos ler junto para nós entendermos. João, verso 1 e 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 26 diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então nós vemos o encontro de Jesus com João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes, que já havia sido predito pelos profetas, para apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que seria sacrificado pelos pecados,
para eliminar de uma vez por todas os pecados. Não vamos detalhar aqui nesse momento sobre isso, mas vamos ver numa lição específica para falar como foi que ele eliminou de uma vez por tudo. Mas aqui nós vemos se apresentando como o Cordeiro que oferece por si mesmo, ou seja, a si mesmo como sacrifício, o sacrifício perfeito que elimina todo e qualquer pecado. É por isso que o ser humano, independente do seu comportamento, das suas atitudes, antes de conhecer a Cristo, em Cristo, é possível ele ter o perdão de todos os seus pecados. A palavra de Deus afirma que Jesus veio como ser humano, assim como eu e como você. Mas aponta para uma grande diferença entre ele e nós. Vamos ler junto o texto que fala isso? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14. Hebreus 4:15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós vemos nesses dois textos, no Evangelho de João, que demonstra que Jesus, ele se fez carne, ou seja, um Deus que despiu-se da sua glória, de todos os seus atributos divinos, não que não estivesse à sua disposição. Todos os seus atributos estavam ainda à sua disposição e continuava sendo Deus. Mas ele se torna em forma humana, ou seja, como nós já vimos anteriormente, o Criador de todas as coisas, de todas as galáxias que nós conhecemos e muitas que nós nem conhecemos ainda. Ele que criou a Terra dentro desse imenso universo, e o homem, o ser humano, a mulher, e coloca nesse pequeno planeta em relação a essa grande criação de Deus. Esse Deus se fez na mesma forma desse ser humano criado por ele, para que pudesse então vir em socorro, socorrer a sua criatura pelo prejuízo que o pecado do ser humano ocasionou para si. Mas a diferença é que Jesus, como ser humano, o autor aos Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo em que nós também fomos tentados. Mas diferente do que nós, não cedeu à tentação, mas teve uma vida sem pecado. Por isso que ele, nós vamos ver mais à frente, se constitui como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O Evangelho segundo João também nos diz que somente por meio de Jesus é que nós podemos conhecer a Deus. E a sua revelação, a sua expressão como Deus, fazendo-se presente no meio da humanidade, isso ele fez para que nós, nele, tenhamos vida, e vida em abundância. Vamos ver os textos bíblicos que nos informam isso. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Evangelho segundo João 1,18. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero fazer a junção desses dois versos, onde nós vemos Jesus como a única forma de conhecer Deus. Como disse, ninguém viu a Deus. O autor aos Hebreus, no início, no capítulo 1, ele diz que Deus, ao longo da história, se manifestou de várias formas para a humanidade. Mas, por fim, ele se manifesta na forma principal, no ápice da revelação, por meio do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, Deus, ele se faz conhecer. Durante o Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando de várias formas, de forma progressiva. E o ápice é em Jesus que ele se manifesta. E aqui o autor nos diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Muitas pessoas não têm prazer na sua vida. Muitas pessoas não veem nada além desta vida presente. Muitas pessoas têm uma vida sem sentido ou sem esperança, por falta de Jesus. Aqueles que conhecem Jesus não estão imunes de sofrer e de passar dificuldades, mas são pessoas que passam a ver
que a vida faz sentido. Em Jesus, a vida faz sentido. Deus prova o seu amor para conosco. E aqui nós chegamos a um versículo que é considerado o texto áureo da Bíblia. Um verso que nos traz uma mensagem extraordinária e profunda. Evangelho segundo João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui Deus provando o seu amor, como nós vemos lá em Romanos 5,8, quando diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores dessa graça de Deus, mas morre no nosso lugar. Deus entregando o seu próprio Filho para que, sendo a única maneira de socorrer a humanidade no seu pecado, o único sacrifício perfeito, mas ele entrega o seu próprio Filho para morrer em uma cruz, para pagar a dívida pelos nossos pecados. O que nós vamos aprender mais um pouco sobre isso na próxima lição. Mas para quê? Para que nós tenhamos a vida eterna nele. É em Jesus, somente nele, é que nós temos a garantia da vida eterna com Deus. Mas você diz, o ser humano não foi criado em espírito e todos para a vida eterna? Existe uma grande diferença em estar na vida eterna com Deus e sem Deus. João afirma que para ser discípulo de Jesus é preciso crer nas suas palavras. Ao ler o Evangelho de João, que nós orientamos que você faça, você vai perceber a grande diferença quando as pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, eles passam a crer. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma vez crendo, a pessoa se torna discípula de Jesus. E ela passa a agir como Jesus agiu, aprender a viver como Jesus viveu. Vamos ao versículo que nos afirma isso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, existe aí uma condicional, se permanecerdes na minha palavra, a palavra que eles haviam crido e que pode transformar a vida da pessoa que crê. Esta palavra transformadora. Uma vez crendo, se torna discípulo de Jesus. E permanecendo na palavra, obediente à palavra, se torna então um discípulo contínuo de Jesus. Alguém que está predestinado a morar com Deus por toda a eternidade. João ainda afirma que somente em Jesus é que é possível experimentar a verdadeira libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E o verso 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não existe outro meio da libertação do ser humano na sua condição de pecador e condenado à ira de Deus. Somente em Jesus Cristo, o único intermediário, como nós vamos então aprofundar também em lições posteriores, é que a pessoa consegue chegar até Deus. O único meio, a manifestação plena de Deus para a salvação do ser humano. Uma vez que você conheceu o amor de Deus, conhecendo quem é Jesus, Jesus como Filho de Deus, como Criador de todas as coisas, como pré-existente, mas que ao mesmo tempo dispõe, abre mão de todos os seus atributos por amor ao ser humano, como eu e você. Uma vez que você conhece esse amor de Deus, quem verdadeiramente é Jesus, você está disposto a agradecer a Deus por esse amor, agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez por você? Se está disposto, vamos fazer junto uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, sou grato por ter a oportunidade de conhecê-lo através da Tua palavra.
Peço que removas as limitações da minha mente para que através deste estudo eu possa te conhecer melhor e reconhecer tudo o que fizeste por mim. Reconheço que vieste ao mundo para morrer por mim por um único motivo, porque tu me amas e desejas que, livre do pecado, eu possa viver a plenitude dos teus propósitos para a minha vida. Tu és a fonte da verdadeira felicidade. Por isso, me sinto feliz em saber que me ouves sempre que clamo por ti. Obrigado, meu Senhor e amigo fiel. Amém. Até aqui, parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pelo estudo. Você discipulador ou você discípulo, pelo esforço de querer conhecer cada vez mais de Deus e contribuir para o reino de Deus. Você que é discipulador, oriente o seu discípulo, parabenize pelo trabalho já realizado, pelo estudo, e oriente para que ele leia a próxima lição, para que ele responda às questões, porque esse é o momento, no final da aula, de você corrigir as questões da primeira lição, passar as orientações e dar aquele incentivo para que ele continue na sua jornada ao conhecer o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e vamos para a lição de número 2.